aí, minha gente, voltamos. A gente prometeu e a gente voltou agora oficialmente, né, no nosso podcast Psiconversas e Altos Papos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que são as altas habilidades e altas emoções. Crescer com altas habilidades, superdotação na adolescência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Cris, eu sou psicóloga, mestre e doutor em educação. Agora o doutor é fresquinho, tá? Então a gente está comemorando ainda essa parte. E vamos aí ter um tempinho de conversa com vocês. Acredito que vai ser bem legal. Sejam bem-vindos, minha gente. Eu sou a Ingrid, sou psicopedagoga, mestranda em educação e trabalho com pessoas com altas habilidades de superdotação, inaugurando oficialmente esse podcast, que vamos receber muitos convidados para conseguir falar muito sobre esse universo que fervilha a nossa cabeça, o nosso coração, no nosso dia a dia, tanto para quem trabalha, para quem vive essa condição. E hoje vamos receber um convidado especial, né, Cris? Exatamente, o nosso primeiro convidado, inaugurando, ele vai ser a nossa, né, o nosso primeiro convidado. A gente já tem aí uma certa intimidade, né, digamos assim. E você? Eu, então, nem se fala, né? Então, a gente vai estar conversando, porque assim, a gente trabalha com crianças, eu e a Ingrid, adultos, a gente avalia também adolescentes, adultos, mas o nosso foco acaba sendo crianças, tanto na avaliação como no assessoramento familiar e escolar. Só que o que a gente faz quando o superdotado cresce? Porque ele cresce, se torna adolescente e ele realmente aparece. E muitas vezes algumas questões típicas da adolescência acabam não sendo tão típicas assim quando se tem um adolescente superdotado. E aí, Ingrid, apresenta você então. Então vamos lá. Hoje vamos receber o Daniel. Ele é psicólogo, atua diretamente com o público superdotado, mas também vive isso na pele. Então a gente vai receber com muito carinho. Espero que trocamos muitas informações e muitas ideias. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouco aí de você, da sua trajetória, conta um pouco da sua vida aí para o pessoal estar te conhecendo melhor. Vou contar aquilo que talvez seja pertinente para a conversa de hoje. Eu me formei em psicologia pela Federal do Paraná em 2001, há bastante tempo já. E mais recentemente tenho trabalhado com ênfase em adolescentes e superdotação. E eu sempre soube que era inteligente. Eu fiz teste de QI quando era criança ainda, sei lá, adolescente. Então sempre me soube inteligente, mas não, na minha época não se falava em superdotação, né? E eu só fui descobrir isso muito mais tarde, depois quando eu tinha final dos 30 anos, eu acho. E para mim foi como uma revelação, né? Muitas pecinhas se encaixaram, muitas coisas na minha vida começaram a fazer sentido. E aí eu, como psicólogo, quis abraçar também esse tema e pensei que a minha própria experiência poderia ajudar outras pessoas também. E como sempre trabalhei bastante com adolescentes, obviamente que eu ia trabalhar esse tema com eles. Com adultos também, mas bastante foco em adolescentes. E tem sido um prazer enorme ver os adolescentes se descobrirem como superdotados, muitos deles recém-avaliados, né? Então mal sabem o que é isso, os pais também não sabem, muitas vezes as escolas também não sabem, né? Então, hoje em dia se fala um pouco mais sobre o assunto, mas ainda tem muita desinformação. Não vou dizer desinformação, mas acho que falta de informação, né? Então, tem algum conteúdo já que a gente pode pegar na internet, mas ainda, às vezes, precisa de uma atenção especial para cada um se conhecer e se entender como sujeito com essa condição, né? Legal, Daniel. Você descobriu que isso tinha um nome, né? E isso, como que você sentiu isso depois que você descobriu altas habilidades de superdotação? Você comentou que muitas coisas fizeram sentido na tua vida, que você conseguiu refletir. Conta pra gente como que você percebe a superdotação no teu dia a dia, atuando como profissional, os desafios que você mais observa nos adolescentes hoje. Nos adolescentes. Bom, em primeiro lugar, na maioria, não todos, mas muitos deles têm uma certa dificuldade para se enquadrar socialmente, né?
às vezes é um descompasso de maturidade emocional ou interesses intelectuais diferenciados. Então eles têm dificuldade para se adequar à média dos outros adolescentes, cujos interesses não batem com os deles. Então as conversas às vezes são superficiais ou de temas que para eles não tem mínimo interesse. E, enfim, eles acabam tendo essa dificuldade de socialização. Outra coisa que eles podem também sentir, eu vejo bastante, por causa disso também, uma solidão muito grande, né? Questões existenciais muito prementes também, precoces também. E, obviamente, que esse tipo de tema não é comum, não é tratado em sala de aula, não é tratado com os colegas, e eles não têm com quem falar, né? Então, quando vem para a terapia, para alguns é uma boa descoberta, e aí eles acabam se entendendo, né, com os superdotados e percebendo que isso faz parte também da condição. O que mais que eles podem ter? Vamos ver. Bom, sobre excitabilidades, né, a gente vê as intensidades emocionais, intelectuais, físicas, né, sensoriais. Então, eu sinto isso na pele, né, e vejo os adolescentes também com manifestações, assim, às vezes até extraordinárias, né, coisas que a gente nem imagina, porque realmente tem pessoas que têm sobreestabilidade imaginativa, por exemplo, né, uma imaginação que não dá nem para dizer que é fértil, é ultra fértil, ou emocional. Então, pessoas extremamente sensíveis para as emoções e por causa da empatia também sofrem, e sofrem muito com os outros, sofrem com as injustiças do mundo e querem consertar o mundo, e aí entra o idealismo também. Então, nossa, é um universo bem rico, cheio de desafios para eles, né? Em relação, por exemplo, a adolescência ela já é uma fase de intensidades para qualquer adolescente, de conflitos com os pais, de os pais esperando alguns papéis desses filhos. Às vezes pais que nem na infância eles não cultivaram isso, mas eles esperam quase que um milagre quando se torna adolescente. Não, agora você é grande, agora você entende, então agora você vai ter que dar conta. Com o adolescente típico, a gente já tem dificuldades, esses conflitos. E nesse, o que você percebe? Se tem algum caso, alguma situação que você já presenciou com algum dos seus pacientes em relação a isso? Bom, se os adolescentes em fase de transição, né, já trazem algumas dificuldades para os pais, né, e surpresas, o superdotado, por não ser típico, por ser neurodivergente, acaba trazendo uma porçãozinha adicional de surpresas e desafios também. Por um lado, os pais já imaginam, né, digamos que eles não tenham tanta informação sobre o assunto, eles acham que o superdotado, por ser superdotado, vai dar conta. Se você é mais inteligente, mais dotado, você vai dar conta, né? E largam ele que se vire. Obviamente que não é bem assim, né? Alguns, obviamente, tiram de letra tudo, mas não são todos, né? Os pais, obviamente, por mais interessados que sejam, podem até buscar um livrinho. Vamos lá, como criar meninos, como criar meninas, né? E vão ler aquele livro com todo afinco e vão tentar aplicar nos filhos superdotados e vão ver que 2/3 daquilo não se aplica, né? Não dá certo. Então, além deles serem diferentes da maioria dos outros adolescentes, cada um é muito diferente, né? As variações são muito maiores, então realmente não tem como buscar uma receita de como educar um filho adolescente superdotado. Então o desafio dos pais é de muita escuta, muita observação, muita paciência, muita conversa, muito diálogo, e saber que com esses desafios também vem muitas surpresas agradáveis, né? Porque se bem investido, né, nesse relacionamento, nesse cuidado, eles vão colher frutos, né, no longo prazo. Então, é desafiador, mas pode ser bem agradável também para os pais, né? É uma continuidade, né, da infância.
E na escola, Daniel, o que você geralmente ouve desses adolescentes em relação ao universo escolar? Porque é um dos ambientes que eles estão mais presentes, né? Então, Uhum. depois da família vem o ambiente escolar, os grupos sociais, a necessidade de pertencimento ali, e a gente sabe que existem, né, ali dentro da sala de aula, diversas personalidades. O que você ouve desses adolescentes que falam sobre a escola? Quando um adolescente superdotado vem pra mim e fala, ou eu trago o tema escola pra eles, acho que 9 de 10 vezes a palavra que eles trazem é tédio. Tédio, tédio, tédio. Eles aprendem o conteúdo em 5 minutos e ficam o resto da aula sem saber o que fazer. Não pode conversar, não pode ficar no celular, não pode fazer outra coisa, né? Às vezes não pode nem levar um livro para ler. E às vezes também não dá para dormir, né? Então, eles sentem muita falta, às vezes, de um enriquecimento curricular, de uma proposta alternativa, né? As escolas são muito engessadas, né? A gente sabe também que a escola é organizada, o sistema escolar é organizado para atender a maioria, né? Casos particulares têm que ser atendidos de modo particular, né? Mas as escolas também não têm essa flexibilidade, né? Muitas delas nem sabem o que fazer com um aluno superdotado. E eles acabam sofrendo nesse meio de campo, né? A escola não tem muito o que oferecer, né? Fora daquele programa padrão. Eles acabam, às vezes, por causa do tédio, se desinteressando pelos estudos. Então, apesar de terem, às vezes, uma grande capacidade cognitiva, de aprendizado, eles acabam indo mal, né? Alguns acabam se auto-sabotando, né? Tem dificuldade, às vezes, para ir para a escola, não querem ir para a escola, né? Às vezes pedem para mudar de escola, acham que o problema é a escola, depois mudam de escola e vê que o problema não era a escola, né? Então, é claro que tem algumas escolas com propostas diferenciadas, né? Isso que eu ia perguntar, Né? se trazem isso. Há situações, eu acredito que esse número vai aumentar, né? Hoje em dia a gente tem visto muito mais pessoas falando sobre esse assunto. E obviamente que à medida que mais e mais alunos estão sendo avaliados, identificados como superdotados, essa população vai aumentando, as escolas não vão ter como não responder isso. Elas vão ser cobradas, né? Há toda uma legislação que já prevê esse atendimento especial para esse público. E é claro que, como não havia muita demanda, as escolas, tá a legislação aí, mas ninguém pede, ninguém cobra, então não vamos nos mexer. Mas eu acredito que à medida que os anos forem passando, daqui 2, 3, 4, 5 anos, à medida que, sei lá, uma população de 5% Realmente apareça, né? apareça ali na escola cobrando, exigindo um programa alternativo, um enriquecimento, as escolas realmente vão oferecer. Não são todas, talvez, que tenham essa capacidade já de pronto, mas elas vão acabar se adaptando, né? Mas é algo que ainda precisa ser conquistado, né? Tanto no campo da psicologia, da psicopedagogia, da pedagogia, no universo escolar, isso ainda precisa ser bem trabalhado institucionalmente, né? Exatamente. E esse é um dos nossos objetivos, por isso que a gente está conversando e está fazendo essa proposta, porque a gente precisa. Os estudiosos da superdotação falam em geral, né, que a gente tem que desmistificar, mas tem mesmo, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque senão a coisa não vai funcionar. Eu tenho crianças que, quando se tornaram adolescentes, as mães ligam, mandam mensagem falando assim: ele está dizendo que ele não é mais superdotado. Porque saiu desse mundo, trocou de escola, trocou de plano e ele não consegue mais se adequar. Então, isso é muito triste, né? Da gente ver uma criança que tinha excelente potencial, o adolescente também vai ter um excelente potencial, mas a escola não vê. A criança acaba sendo mais atendida nas suas necessidades, dependendo da instituição escolar, recebendo algum tipo de atendimento, e quando migra, né, para o ensino fundamental 2, as coisas acabam mudando bastante, porque daí vem a condição, né, em um outro espaço, em um outro lugar, e mais uma nova fase de vida, que é a adolescência, que não é nada fácil. E também a gente vai ver o incentivo mesmo, principalmente a gente vê no ensino público, a gente está com 0 incentivo do governo
para as altas habilidades, porque as salas de recursos do Estado que a gente tinha não tem mais, né? Então a gente está com o NASA, ainda bem que tem, mas é numa cidade do Paraná. Então isso é bem complicado. É bem difícil. E quando a Mas gente... vamos correr atrás, né? Ah, sim. É por isso que a gente está aqui falando sobre, debatendo. Eu acredito que quanto mais informações chegarem nas pessoas e elas entenderem, né, a importância disso, que altas habilidades de superdotação não é o problema, a adolescência não é um problema, mas como a gente lida com isso, né? Esse é o X da questão. E o que eu percebo dos adolescentes, e hoje a gente estava conversando sobre isso, é a questão da necessidade de ser ouvido. Eles precisam ser ouvidos e às vezes, quase sempre, né, a gente acaba, né, eu vou me colocar nesse pacote também, às vezes até silenciando, né, colocando uma visão não tão genuína, não tão verdadeira de abertura para ouvir esses adolescentes, de fato. Como se eles soubessem o que responderem para os pais, para os professores, e acaba não trazendo verdadeiramente aquilo que eles realmente querem. Isso eu percebi, né? Vocês assistiram também a um seriado que estava super em alta, na Netflix, da adolescência. E essas questões que na série não trata, né, diretamente da superdotação, mas da adolescência vivendo nesse mundo que a gente está hoje, né? Então, a gente tem a adolescência, aí estudantes, né, crianças, pessoas, né, com altas habilidades de superdotação, e a internet. Eles trazem o que para você desse universo, Daniel? Olha, o maior problema que... E, na verdade, eles não trazem o problema. Quem trazem são os pais, né? São os Porque pais. pro adolescente isso não é um problema. Ele tá bem tranquilo ali. É a diversão dele, né? Os pais que se incomodam, né? Assim, com razão também. Mas é sempre o uso de telas, muitas redes sociais, muitos jogos, né? Em alguns casos também até acesso à pornografia, né? E é um vício na tela, né? Isso os pais né, ficam muito preocupados e tem toda a razão nesse sentido. E a maioria dos adolescentes até sabe, eu sei que faz mal, né? É que como uma pessoa que fuma, assim. Não, eu sei que faz mal, mas eu gosto, né? Por que eu vou parar, né? Então, eles sabem que faz mal, alguns aceitam, às vezes, os horários estipulados, né? Outros já com mais rebeldia, não. E a gente vê realmente que há um certo impacto no aprendizado, na concentração. Os adolescentes, eles ficam muito ansiosos quando não estão com o celular por perto, né? Então é uma punição muito eficaz nesse sentido. E a gente tem uma legislação recente também, né? De superdotados, de pessoas, né, na escola que não pode levar o celular. Então isso gera uma ansiedade naqueles que já desenvolveram esse vício na tela. Então, agora para o adolescente é um escape, né? É um meio de comunicação, né? É como se fosse a bolha deles, né? O adolescente, ele, por definição, ele está se afastando da identificação com os pais e criando uma identidade diferente. Então, ele busca um ambiente diferenciado, não é mais o ambiente familiar que vai ser referência para ele, vai ser algum ambiente do grupo, um ambiente da sociedade, um público. E a internet dá essa possibilidade dele ter acesso a isso no seu quarto, né? E isso faz com que a internet também tenha essa característica meio típica dos ambientes adolescentes. Os adolescentes acabam se identificando com isso, acham que aquele ali é como se fosse o símbolo da tribo deles, né? Da tribo de adolescentes. Que mais que eles podem fazer? E até porque o algoritmo, ele vai entregar aquilo que eles consomem. Exatamente. Exatamente. E então, a abertura para novas experiências acaba ficando um pouco mais complicado, né? Porque eles vão buscar essas oportunidades, esse sentimento de pertencimento, né? E vão começar a receber isso. E entender essa linguagem também, né? Eu acho que nós, enquanto adultos e responsáveis
pelos adolescentes, a gente tem que estar entendendo um pouco mais esse universo, porque é muito importante a gente compreender essa diversidade. Até teve uma cena da série que eu achei muito engraçada, que o filho do investigador foi lá conversar com o pai dele, porque o pai dele estava investigando e ele não estava entendendo nada, estava passando muita vergonha, né? E ele falou, nossa, meu pai não está entendendo nada do que está acontecendo, porque é uma linguagem totalmente diferente. E aí ele chegou lá no pai dele e trouxe, né? Ali e mostrando... Decodificou os símbolos, os símbolos lá, exatamente. Tal. Então, essa é uma questão, acho importante também, porque antigamente, quando a gente ia sair de casa... Os pais perguntavam onde a gente ia, o que a gente fazia, com quem, que horas que vai, que horas que volta. Ligava para os pais dos colegas, né? E o meu sentimento hoje é que a gente está super protegendo. Eu não sei se isso é uma questão só da minha cabeça. Se eu tiver errado, você me esclareça, Daniel. Mas a minha sensação é essa, que a gente super protege os adolescentes. Não só os adolescentes, as crianças. As crianças, né? Os filhos, em geral, né? os filhos em geral. Eles são super protegidos do mundo. E eles estão em casa. Só que dentro de casa, eles estão aqui no quarto, tá aqui do lado. Só que eles têm contato com inúmeros conteúdos, com qualquer coisa do mundo, né? E os pais, né, às vezes por questões do dia a dia, da correria, acabam que não conseguem, né? Ou às vezes não tem nem a consciência do que essa pessoa, né, o que essa criança, o que esse adolescente está acessando, porque deveria ser as mesmas perguntas, né? O que você, com quem, como, onde, quando, o horário. O que você acha disso? Eu acho que a gente tenta proteger, mas a maior parte dos pais não consegue e nem sabe, né? A internet, seja no celular, no computador, no tablet, é uma porta aberta dentro da tua casa, a qual a maior parte dos pais não tem a chave. Porque com acesso à internet, se acessa a tudo mesmo, né? Então, se você não controlar, não vigiar, não conversar, não dialogar, o adolescente vai entrar em contato com conteúdos para os quais ele não tem maturidade para lidar, né? Ou pelo menos uma maturidade pelo menos incipiente, né? Eu vejo que os pais, alguns se interessam, buscam colocar filtros ou tem algum acordo com os filhos de ter acesso ao celular para ver o que eles estão vendo, tudo. E claro que tem que ser resguardada a privacidade da pessoa, mas do mesmo modo que o pai gosta de saber com quem você anda, né? Quem são os teus amigos, tudo, a gente quer saber também quem são esses com quem você está conversando aí, né? E é importante saber, porque tem N, né? Eu já vi N histórias de pessoas que entraram em contato com adolescentes, ludibriaram adolescente, o adolescente cai fácil mesmo na conversa. Até porque na internet você é quem você quiser também, né? Sim. Exatamente. É um anonimato, né? Exatamente. Você pode criar qualquer perfil. Exatamente. Então, eu acho que há necessidade de controle por parte dos pais, uma necessidade grande para proteger mesmo, né? O adolescente, a gente tem que ir dando liberdade aos poucos, né? À medida que ele vai se provando responsável e capaz de se cuidar e gerenciar relacionamentos. Claro que ele vai pisar na bola, vai errar, é assim que a gente aprende e tem que errar mesmo, senão não vai aprender. Mas tudo com pequenos passos, né? Não vai soltando tudo de uma vez, né? Não dá o celular na mão e tá. Fique aí, faça o que você bem entender. Tem que educar, porque a gente também tem que se educar para usar o celular, né? Se a gente não cuidar, eu vicio em joguinho em um dia. Né? Então, imagina um adolescente que não tem nem noção disso. Então, eu vou lá no final do dia, deleto o jogo para não me atrapalhar. Mas o adolescente vai ficar meses. Né? Quando for ver, tá viciado. E vive nesse mundo, né? Como ali, na minha casa não me entendem, na minha escola não me entendem. Ali, eles me entendem. Antes, a gente tinha antes da internet e tudo mais, eram com os grupos que os pais já ficavam preocupados lá. Eu tava lá pintando cabelo de preto, andando esquisito e tal. Mas era ainda uma coisa mais próxima. Na internet não tem isso, né? E você tava falando da linguagem, né? Daquela série do adolescente. É típico dos adolescentes, não é só da nossa época aqui, atual, mas quando a gente era adolescente, é comum sempre ter uma linguagem própria. São as gírias típicas do adolescente.
os apelidos, ou a linguagem, as músicas, as referências culturais, são todas típicas, né? E essa linguagem só funciona enquanto ela é incompreensível para o adulto, porque ela serve para proteger os adolescentes do mundo adulto. Eles querem se constituir como pessoas, com sua identidade, sem essa interferência do mundo adulto, né? E a partir do momento que o adulto descobriu as gírias, aí perde a graça, vamos fazer outras aqui, de modo que não continuem não entendendo o que a gente está falando, né? Então, a gente às vezes tenta controlar esse universo adolescente, mas a gente sabe que tem certas nuances, certos quartinhos ali que a gente nunca vai conseguir entrar. E é bom que não entre mesmo, porque faz parte da privacidade dele. Ele precisa, talvez, desse espacinho para se constituir, para, né, se formar como ser humano, né? Ele precisa dessa divergência de opiniões, ele vai buscar, obviamente, fora de casa, outras referências, ele vai gostar de coisas que os pais talvez não gostem, né? Que não concordem. E aí basta os pais conversarem com paciência, com diálogo, com respeito, né? Para poder ajudar até o adolescente a integrar isso na sua própria cabeça, né? E entender que o filho não é ele, né? Ele não é uma cópia do pai, nem uma cópia da mãe. Então, eu acredito que tenha muito trabalho teu em relação aos pais, né? Que chega o adolescente. Para você, com a queixa dos pais, né? Normalmente, não é comum chegar que nem as crianças, né? Sim. Não chegam com a queixa deles. Mas a gente raro. começa, né, a descobrir coisas com eles. A gente estava conversando hoje mais cedo em relação a uma das crianças que a gente atende junto, que tá trazendo muita coisa interessante. Ela tá crescendo com a gente também, né? Então tá sendo muito legal acompanhar isso. Mas veio com uma situação da família e ela tá trazendo outras coisas que vai incomodar a família, porque a opinião dela, embora seja criança, é diferente. E o adolescente chega lá, aquele monte de queixa da família: olha, eu não consigo me comunicar, eu tô com medo, sei lá, que tente alguma coisa contra a vida dele, ou que use drogas, enfim. Aí você conversa com o adolescente, vê que esse adolescente é outra coisa que ele tá pensando. Como que trabalha isso com os pais? Né? Para que esses pais tirem esse filho ideal, porque ninguém tem filho ideal, ninguém. O ideal tá dentro da cabeça da gente, e entendam esse filho real e valorizem esse filho real. Bom, é um trabalho de diálogo, né? Para construir essa nova imagem de filho, né? Essa imagem idealizada do filho. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer esse filho, né? Entender por que os pais enviaram para terapia, porque geralmente é isso, né? É raro um adolescente dizer: pai, eu quero fazer terapia, me leva, por favor. É raro, acontece, mas é raro. Geralmente são os pais que trazem, já com as queixas pré-determinadas, e algumas vezes eles até trazem com aquela intenção: conserta meu filho para mim, né? Ele tem isso aqui de errado, se conserta ali, né? Vigila esse botãozinho aqui e conserta. Ou como às vezes leva no médico: tem esse problema, dá um remedinho e resolve, né? Então, achando que é só um problema, mas na verdade eles não percebem que é a pessoa, né? Não é um problema. Às vezes tem certas coisas que não é para se consertar, né? É para se entender, para se acolher, para deixar desenvolver, porque a adolescência é uma fase de transição, né? Então, não tem como achar que é um probleminha ali que vai ser resolvido. Não, é toda uma fase de construção. Muitas coisas, se você deixar rolar, o próprio adolescente resolve por si próprio, né? Agora, os pais trazem... A gente às vezes tem que dar feedback para os pais às vezes não entendem, demoram para entender. Eles têm às vezes a gente precisa educar eles, ou psicoeducar, né, em termos de informação sobre a superdotação, sobre a adolescência, né? Os pais, na verdade, a gente, como profissional, a gente está aprendendo também sobre a adolescência continuamente. A gente cada vez se descobre mais e mais coisas e mais conteúdo. Então, a gente precisa educar os pais também nesse sentido, para eles entenderem o que é essa fase, quais são os desafios, quais são os problemas que são tão comuns, né? Nessa fase. Às vezes tem problemas que são comuns também para o superdotado. Então, a gente educa os pais e educa também o adolescente por base do autoconhecimento, né? Vamos primeiro conhecendo ele. E depois a gente traduz isso para os pais, para eles, né, tranquilizando, né? Falar: teu filho, né, tem tal condição e são essas características, procure agir com ele desse modo, né? Entenda isso, dialogue
sobre isso. Então a gente vai dando esse feedback, né, tentando fazer com que os pais tenham mais facilidade para conversar com os filhos, entendê-los, dando o acolhimento necessário, né? Porque o adolescente também ele precisa desse espaço para poder se conhecer, para poder se revelar aos pais, né? Muitos deles têm medo de não atender às expectativas dos pais, então tem certas coisas que eles ocultam, não falam, têm medo de falar. A gente tem que às vezes encorajar o adolescente, não, se posicione, né? Às vezes os pais não gostam que o adolescente se posicione, mas a gente tá educando um adulto, né, de amanhã. Então, às vezes incomoda os pais, né, a gente conta com a compreensão deles, mas quem sabe daqui uns 5, 10 anos eles agradeçam, né? E é exatamente isso, Daniel. Eu vejo que a gente precisa ter essa preocupação, porque os nossos adolescentes são os adultos de amanhã, né? Uhum. E a gente, essa última, né, a geração, eu sou da geração millennium, mas a nova geração Z, eu acho que tem um gap, assim, parece, sabe? De entendimento, de pensamento, de mundo, de vivências, né? Como eu comentei anteriormente sobre essa questão dessa super proteção mesmo, né? Uhum. Então, quando eu era criança, a gente acostumado a brincar, sair, ir na casa do coleguinha, né? Ficar lá a tarde inteira, vai final de semana, vai posar na casa de alguém, chácara de não sei quem. E hoje em dia, parece que esses espaços, eles estão cada vez menores, né? A gente, principalmente, acho que depois da pandemia, eu vejo que parece que a gente tá cada vez mais individualista, cada um, né, na sua casa. E a gente entende que para formar, né, uma pessoa, para você se constituir enquanto pessoa, a gente precisa de diversos espaços, né, e contextos para você entender quem é você, né? Uhum. Por exemplo, vou vivenciar isso para entender se eu gosto disso, se eu não gosto, se faz parte de mim, ou eu gosto dessa música por quê? Será que é porque eu gosto, porque meus pais gostam, porque meu coleguinha gosta? Enfim, né? Essas oportunidades de vida que eu acho que às vezes acaba faltando um pouco nessa geração, né? Então, é uma questão social que a gente precisa olhar os nossos adolescentes com mais carinho. Porque eu sinto que os pais das crianças, né? Eles estão ali presentes, dentro das possibilidades, preocupados, né, com os filhos e não que com os adolescentes, não. Mas tem parece que um distanciamento e assim, agora você vai conseguir fazer as coisas como se fosse um mini adulto, né? Vai conseguir dar conta. E não é bem assim, né? E até porque historicamente, a adolescência é recente, né? Até um tempo atrás, a gente nem tinha, né, o termo, né, adolescência. E eu vejo que cada vez mais eles precisam de cuidado, eles precisam de acolhimento, porque o comportamento natural é eles afastarem. Mas a gente dá esse espaço. Se colocar disponível, né? E se pôr. Isso que a gente comenta. Se coloque disponível do teu filho, da tua filha. Você não precisa ficar em cima dele, mas que ele entenda que você tem essa disponibilidade para estar ouvindo, como você falou também, né? Ouvindo com atenção, ouvindo de coração aberto e não ouvindo para ficar vendo se encaixa naquilo que você esperava do filho ou não, né? Também. Porque às vezes o adolescente fala, o pai, a mãe, às vezes não escuta. Ele já tá com a resposta ali em cima, querendo que funcione querendo desse doutrinar o jeito. filho. Exatamente. Né? Você falou, né, dessa geração, né? Eu acho que se você for reparar, as gerações, a contagem das décadas das gerações, no começo os baby boomers era de quem tinha nascido após a Segunda Guerra Mundial até a década de 80. Então, isso vê um espaço de 35 anos para formar uma geração típica. Depois veio a geração X, depois a Y, Millennium, Alpha, seja lá qual que vem agora. E a diminuição desse espaço de cada geração reflete também a velocidade com que os avanços estão acelerando, né? Então, daqui a pouco, talvez a cada 2 anos vão ter uma geração diferente, né? A sociedade está mudando cada vez mais rápido. E aí, talvez aquilo que a gente achava que era um abismo entre gerações, né, que talvez fosse comum na nossa época,
a gente achava que era um abismo, agora talvez o abismo seja até maior, porque a velocidade da transformação social, cultural, tecnológica é tão grande que um pai de 30 anos e 35, digamos, com uma adolescência ali de 10, 12, 15 anos, a diferença já cultural é tão grande, é um abismo tão grande entre eles, né, que eu acredito que seja mais difícil para os pais entenderem os seus filhos, entenderem a realidade deles, do que era antigamente, né, onde o mundo era mais estável. Mudava, mas mudava bem mais devagar. Demorava, né? Uhum. Então, e aí talvez venha aquele meme que a gente conhece da geração Nutella, né? Do raiz do Nutella. O que também é paradoxal, porque a geração de hoje é a mais conectada de toda a história, mas ao mesmo tempo ela é completamente desconectada de muita coisa da realidade. Eles conhecem tudo como ser e nada na realidade. Então eles ouvem falar, sabem de tudo que acontece, mas você vai perguntar, mas e isso? Isso que se viu na televisão, o que que é? Eles não sabem dizer o que é. Então eles têm acesso a um monte de informação, mas tudo de modo muito raso, né? Superficial. Aí quando você vai perguntar para eles, mas o que isso significa para você? Não significa nada. Então eles têm uma desconexão com a realidade muito grande, né? E eu acho que isso é um desafio para eles até no mercado de trabalho, né? A gente vê muitas reportagens aí falando das dificuldades que eles têm com as novas gerações. E até porque, do mesmo modo que os pais têm esse abismo em relação aos filhos, né, no mercado de trabalho também. Não ia ser diferente. A gerência, a direção, em relação aos novos que estão chegando, também tem esse abismo. Então, são dificuldades que acho que a velocidade cada vez mais acelerada das transformações também traz isso tanto para as famílias, no mercado de trabalho, nas escolas também, né? A disparidade de idade entre professores e alunos também. Então, acho que isso dificulta a comunicação, dificulta a compreensão. E por isso que é cada vez mais importante ouvir, né? Prestar atenção, né? Acolher o outro, tentar entender o outro, ter mais paciência, mas dar tempo para entender a pessoa. Pensando em toda essa problemática, né, que a gente tem, não no sentido pejorativo de problema, né, mas como que a gente pode lidar? Quais são os caminhos que nós podemos lidar para estar contribuindo com um desenvolvimento mais saudável possível, né? A gente sabe que completamente isso não vai acontecer, é utópico, que faz parte, né, ali os erros, os desafios, mas de uma forma que seja mais acolhedora. Como que a gente pode trazer para essas famílias e pessoas, né, profissionais que estão ouvindo? Olha, eu acho que, sobretudo, ouvir o outro, né? Escutá-lo, entendê-lo, reconhecer que o outro é diferente, ele tem direito a ser diferente, tem direito a pensar diferente, direito a uma opinião diferente. A gente precisa, talvez tenha mais paciência, né? Dentro de casa, um acolhimento, dando segurança, dando afeto de modo incondicional, né? Acolhendo até mesmo os erros, né? Dando espaço para o seu filho dizer o que pensa, dizer o que sente, né? Sem pressionar também, ficar perguntando toda hora, né? Mas deixar que ele saiba que ali existe alguém com quem ele pode contar, quem pode ouvir, de repente trocar uma ideia, né? Fazer uma pergunta, pai, o que você acha disso? Mãe, né? Então, isso dentro de casa, né? Na escola, eu acho que também dá um espaço maior pro diferente, né? A escola, tradicionalmente, ela é uniformizadora, né? Tenta criar bloquinhos iguais, né? E, obviamente que creio que todo mundo que se formou em pedagogia já ouviu falar nisso, né? Na prática é diferente, né? É aquele processo, aquela produção industrial de conhecimento, de aula e tarefa, e façam isso e se der tudo certo, graças a Deus, né? Então, mas eu acho que as coisas precisam ser feitas com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de bom senso, com pensamento crítico, né? No caso das escolas, talvez uma formação especializada ou direcionada para os professores, para eles entenderem melhor a condição da superdotação. Até porque, por exemplo, quando eu me formei, não faz tempo, mas nem tanto tempo assim, não se falava sobre superdotação.
O que eu sei hoje não passava nem de perto, nem imaginava que houvesse um tipo de conhecimento especializado que falasse sobre isso. Você lembra onde você teve o primeiro contato? Eu acho que foi com a própria Cris. Uhum. Foi só com ela. Eu Porque tive um conhecimento mais aprofundado. na faculdade a gente teve um capítulo de um livro, de uma matéria e só. Uhum. A gente foi aprender depois. E chamava ainda a psicologia do excepcional. Exatamente. Uhum. E graças a Deus tinha outras habilidades de superdotação, porque antes acho que nem isso Nem tinha. Exatamente. Nem isso Então, tinha. E não se difere da minha formação também. Né? Então, não sei se hoje, como é que está o currículo das universidades, se estão se adaptando, se atualizando e trazendo isso. Talvez não. Talvez sim, não sei. Posso até me informar sobre isso, realmente não sei. Mas na formação de professores, né? Acho que isso também precisaria ser incluído. A política, até acho que está até mais avançada. Existe legislação sobre isso. Né? Uhum. Mas na prática a gente não vê isso acontecendo. E em casa, com os pais, né? Falando especificamente desse público de adolescente superdotado, tem que ter uma dose de paciência, acho que adicional, né? E dá um trabalho a mais, né? Porque não é só criar um filho adolescente, é um adolescente que é diferente, né? Então, se os adolescentes em si já são às vezes difíceis de entender, um adolescente que é neurodivergente é um pouquinho mais difícil de entender. Embora talvez ele tenha mais recursos, talvez para se comunicar, para se expressar, né? Para se traduzir seus sentimentos, suas emoções, mas nem todos, né? Então, e depende também dos pais acolherem ou não isso. Né? Então, sobretudo, acho que é mais afeto, carinho, tempo, né? Relações humanas mais intensas, mais amorosas, né? Enfim, aqui é regra de ouro que a gente sempre sabe, né? E quase nunca praticamos, né? Nessa hora a gente pode, mesmo como profissional, né, psicólogo, eu falo, não, realmente o afeto às vezes é o que mais manda na qualidade de vida, né? A gente pode até apontar uma coisa assim, mas não adianta nada se não houver esse afeto dentro de casa. Esse espaço de acolhimento, de escuta. E talvez colher um pouco do que foi plantado na infância também, né? Porque a gente tem ali... você comentou, né, que não existe um manual do adolescente superdotado para os pais. A gente sabe que os livros de educação de filhos, de crianças, também não funciona, né? Isso acaba gerando muita frustração nos pais, porque eles vão tentar fazer aquilo que está dizendo para fazer e aquilo também não está funcionando. Entendendo assim, entender que é uma pessoa diferente, como você fala, é uma pessoa mais intensa, não é um que aprende mais. A gente bate muito nisso com os pais, sejam pais de crianças pequenas, seja com os adultos que a gente atende também. Você não é uma pessoa que aprende mais rápido só. Ser superdotado é uma característica da sua personalidade. Você é uma pessoa diferente. E quando tem pai superdotado, então isso é para outra história. Daí Você fala das características de personalidade. Quando a gente às vezes trabalha traços de personalidade com o superdotado, uma coisa que salta aos olhos é autoconsciência. E autoconsciência, volta e meia, se traduz em neuroticismo, né? Ou seja, ele pensa demais sobre si, se preocupa demais com o que fala, com o que os outros, com quem fulano falou, com a impressão que deixou. Então, você vê até a própria condição, às vezes, se traduz em um traço de personalidade que nem é. De repente, o garoto nem tem o neuroticismo alto. É só uma autoconsciência, né? O perfeccionismo o perfeccionismo, a cobrança exagerada, exacerbada, a autocrítica, tudo isso entra aí. E muitos profissionais acabam até confundindo, né, esses sintomas, né? Da onde que tá vindo quando a gente trabalha com crianças, adultos, adolescentes que ainda não foram avaliados. E você percebe essa diferença, assim, Daniel, de quando chega um adolescente que foi identificado quando criança, que já teve, né, um atendimento, uma caminhada, para os que chegam, assim, do zero, né? Há uma diferença, dá para notar. Se foi identificado quando criança, ele já chega, ele e a família,
os pais já chegam trabalhados, já chegam melhor informados, já um pouco mais azeitados, né? No seu relacionamento, no modo como tratam a condição. Agora, se a avaliação é feita só na adolescência ou na vida adulta, dá a impressão que a pessoa cai de paraquedas, assim. Ela quando vem pro consultório, ela fala, o que eu faço com isso agora, né? O que aconteceu comigo, né? O que é isso que me falaram que eu não tô nem sabendo direito? Então, quanto antes avaliar, diagnosticar, melhor, né? Perde-se muito, talvez, na educação do filho, na compreensão, no estímulo que às vezes poderia despertar certos talentos, qualidades, né? No atendimento de certas necessidades também, que são necessidades especiais, vamos dizer assim, e são ignoradas, né? Se o pai não tiver consciência daquilo. Então, quanto antes houver essa avaliação, melhor. Na adolescência, ainda dá tempo, né? De arrumar muita coisa, até porque na adolescência é uma fase de muito aprendizado muito rápido, né? Muita plasticidade nesse cérebro. Muita plasticidade, então dá para fazer bastante coisa, né? Recuperar muito tempo perdido, né? Reorientar muita coisa. E agora na vida adulta, aí a gente vê realmente muitos relatos assim, puxa, minha infância foi tão difícil, minha adolescência foi tão difícil. Eles vêm com um vazio, né? De não saber quem são. Isso é uma coisa que eu noto muito nos adultos. Eles se sentem muito diferentes, quase alienígenas, né? Habitando entre nós aqui. Então, e deve ser não, é horrível. Eu experimentei isso em parte, essa dificuldade de socialização, de me sentir extremamente diferente, de não me enquadrar, de tentar me enquadrar e não conseguir, né? De não saber de onde que vem tudo isso, certas coisas que eu achava que eu era esquisitão. E, no final das contas, talvez seja. Mas só dei outro nome. E tá tudo bem, né? E só dei outro nome para isso. Então, mas sabendo de onde vem e quais são essas características e o que fazer com isso, poxa, melhora muito a qualidade de vida. Esse raciocínio, nem sempre uma argumentação ele vai conseguir compreender. Às vezes essa situação de se sentir sozinho, de não conseguir se encaixar em grupo nenhum, de preferir ficar sozinho, não ter um contato social, então principalmente por falta de interesse do grupo, falta de interesse no grupo, isso às vezes pode ser confundido com autismo também. É verdade. Essa sensação de você ser diferente do outro, de você não entender como que funciona essa comunicação entre os outros e deles com você. Essa dificuldade, às vezes, de perceber coisas que os outros percebem com naturalidade. Você fala, nossa, mas todo mundo sacou o jogo aqui, só eu que não. Ninguém me explicou as regras do jogo, eu não tô entendendo esse negócio. Então, realmente, dá para confundir com autismo, né? E existe uma psicopatologização da superdotação, né? Então, muitos adultos, antes de chegar, já foram diagnosticados como depressivos, como esquizofrênicos, bipolar, TDAH, opositor. Então, acontece que não dá para colocar uma pessoa superdotada, e a gente inclui criança, adolescente, adulto, que quer, né, qualquer faixa etária, nos itens do DSM, porque são pessoas diferentes, né? Então, se a gente for ver pela teoria da desintegração positiva do Dabrowski, a gente vê a criança muito naquele primeiro nível, o adolescente ele tá saindo, daí ele sai daquele segundo nível, que é a preocupação social, o que o outro pensa a respeito de mim, vou fazer o que o outro tá esperando, para essa construção de identidade, saber quem que eu sou e o que eu posso vir a ser, né, pra gente sair lá pro terceiro nível. E não é todo mundo que dá conta disso, né, não são os pais, os professores, então quem tá ali orientando esse adolescente não é sempre que dá conta de poder explicar e também chegar nele, acolher dessa forma, né. É verdade. E isso é importante da gente ver que adolescente ou superdotada, né? A pessoa superdotada em geral, ela não se encaixa em padrão nem psiquiátrico. Até isso tem que ser diferente. Até essa forma de ver, o diagnóstico tem né? que ser
É diferente. Feito com muito cuidado, se houver tem que algum ser, transtorno, né? né? E quando a gente fala, são profissionais, tem profissionais muito bons, mas tem profissionais muito bons que não entendem da superdotação. Então, vai procurar, né? Pais, vocês vão procurar um profissional, procure um profissional que entenda disso. Né? Então, você vai procurar, se você tem um filho autista, você vai procurar um psicólogo, tal, que entenda de autismo, que tenha formação. É a mesma coisa para superdotação, não dá para ser qualquer um. Uma terapia cognitivo-comportamental nem sempre vai dar certo, a gente precisa ter um outro tipo de abordagem, e até falei sobre isso num post no Instagram um tempo atrás, que isso estava me incomodando muito, que a gente tem que entender o sujeito de outra forma. Porque, às vezes, aquilo que está incomodando, aquilo que é o problema, que é o defeito, o que quer que seja, como está sendo visto, é funcional para ele naquele momento. Então, tem que entender aquela funcionalidade para poder ver como que ele vai gerenciar aquilo. Né? Então, por exemplo, o perfeccionismo. A gente transformar o perfeccionismo do patológico, que é aquele que nem começa a fazer nada, porque ele não acha que não vai dar conta, para um perfeccionismo que vai buscar o melhor para ele, né? O perfeccionismo tem os dois lados. Tem os tem dois o positivo e o negativo. E as manifestações do negativo a gente tem que aprender a domar, né? Então, cada um pode desenvolver suas próprias estratégias. No consultório, a gente também ajuda a cada um desenvolver, porque pode ser que atrapalhe, nem comece a fazer, porque não tem todos os recursos, não tem todo o conhecimento, ou não tem o tempo que gostaria para fazer a atividade, ou começa a fazer e depois desiste porque vê que não vai conseguir concluir do modo como gostaria, aquela perfeição, aquele capricho todo, né? Ou às vezes vai indo e nunca termina, porque sempre tem, né? Como mudar uma coisa aqui, mudar outra coisa ali, nunca conclui, né? Então, é uma das características da superdotação que é um desafio, né? Porque o perfeccionismo se revela em quase tudo, né? Que a pessoa faz, desde a organização do próprio quarto, uma tarefa, um trabalho, um relacionamento, uma simples mensagem de WhatsApp. Tem gente que fica lendo 5 vezes para ver, nossa, mas acho que eu podia ter mudado essa vírgula aqui ou outra palavra. Enfim, isso, nossa, é muito cansativo. Porque você acaba não conseguindo chegar naquele objetivo de fazer a atividade, né? Uhum. No fim Não das conclui. contas. E aí, aonde pode confundir com o TDAH, né? Porque daí acho que é uma questão de foco, uma questão de toque. Sim, Transtorno toque. obsessivo compulsivo. Uhum. E a gente vê essa patologização e também a medicalização, né? Porque aí apaga totalmente, né? Você amortece aquela vivacidade, isso. A criatividade. Exatamente. Ou o TOD também, que você comentou, né? Uma das características do superdotado é essa, às vezes, questionar a autoridade, questionar o sistema, por que as coisas são assim, mas veja, poderia ser assado, né? Não ia funcionar melhor. E essa crítica constante, esse relacionamento diferenciado com a autoridade é muitas vezes visto como uma oposição, uma rebeldia. Eu vejo que tanto pais como professores precisam entender que essa crítica e esse comportamento, ele não é um problema, ele é um desafio para o meu crescimento. Então, eu enquanto psicóloga, é um desafio para mim, enquanto uma avaliadora que eu trabalho, se eu for trabalhar com a psicoterapia, também ele vai me questionar. Vocês acham que os superdotados são tudo santo com a gente? Não são, não. Não é fácil. Não é fácil. A gente leva os bailes de vez em quando lá, né? Só que a gente tá ali disponível e também encarando aquilo como um desafio. Eu falo isso muito para os professores. Isso é um desafio para o teu crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto profissional. Não é um desafio para te questionar, né? Não é para te colocar em saia justa. Então, isso é algo meio importante também. É verdade. E a gente está chegando no fim. Chegando ao fim. Chegando no fim, a gente vai falar de inspirações, né? Altas doses de inspiração. Daniel, você consegue trazer alguma dica, algum livro, algo que os pais, até próprios adolescentes, filme, série, profissionais, para se inspirar? Com o tema de adolescência? Adolescência, superdotação, adolescência. Dentro desse universo, que a gente falou tanta coisa, né? Tanta coisa, eu não sei se teria um filme específico para isso, livro. Faz uma listinha aí, uns 3, 4. Eu acho que pro adolescente, ele que veja o que ele gosta.
Boa. Né? Leia, né, assim, busque conhecer autores. Eu recomendo os clássicos, né? Toda vez que eu leio um clássico, eu falo, então é por isso que falam tanto desse livro. Ou vejo um filme que é um clássico, então é por isso. Então, eu sou uma pessoa que gosta de clássicos, então eu vou ficar com essa dica. Leiam os clássicos, vejam os clássicos. Dá um título aí. Clássico. Filmes clássicos? Um que seja bacana, que ponha pra pensar. Puxa, são tantos. Você comentou Sol para Todos, né? Você tinha comentado. Mas não, esse não. Tem tantos. Só pegar a lista de, sei lá, dos que ganharam Oscar quando era preto e branco ainda no cinema. Tá, mas pega uma coisa atual aí, vamos ver. Bom, enquanto o Daniel pensa... Fala você então aí, porque eu entendo mais de criança do que de adolescente, a Ingrid já pensou melhor sobre isso. De adolescente, veio um insight quando eu tava vendo a série Adolescência, de um filme que era as vantagens de ser invisível. Não é um filme que vai tratar diretamente da superdotação claramente, mas o protagonista tem ali alguns indicadores, né, que a gente pode perceber. E é um filme que traz muito a subjetividade dos adolescentes, dessa questão de necessidade de pertencimento, de grupos. E o que que eu acho que é até o que a gente trouxe muito aqui, que é a mensagem que esse filme traz também, a importância do afeto, da amizade e da escuta. Então, a minha dica é essa. Cris, pensou em alguma coisa? Não pensei, tô pensando aqui ainda. Tô pensando, porque, como eu disse, né? Eu trabalho mais com as crianças, adolescentes passam mais na minha mão para avaliação, passam na nossa mão para avaliação e a gente encaminha para o Daniel. Não é venda casada, tá? Não. Famílias não é venda casada. Mas é quase isso, profissional né? bom, né? É profissional bom, a gente indica, a gente fala que tem que levar mesmo, porque com certeza vai estar dando uma dica. Eu lembrei do Gênio Indomável. Sociedade dos Poetas Mortos, né? Traz muito, não é necessariamente na superdotação também. O Gênio Indomável, sim. Sim, a Sociedade dos Poetas Mortos não tanto em relação à superdotação, mas aquele sentimento da adolescência, aquela construção de individualidade, construção de grupo, exemplo, microsistemas ali, que tem o familiar, o escolar. Acho que é muito bacana também. E assim, eu fico nesses dois. Por enquanto. Lembrou de algum aí que você gosta? Eu não lembrei de um específico, mas eu recomendaria filmes que aguçem a sensibilidade, filmes sensíveis, como você comentou, Sociedade dos Poetas Mortos, filmes que contestem certos padrões, né? Filmes que façam a gente pensar, e filmes que também aguçem a nossa imaginação, né? Por exemplo, cinema europeu. É um cinema completamente diferente. Agora, se for pegar filmes mais antigos, vocês vão ver que a estrutura dos filmes, das histórias são completamente diferentes. Os finais não são esperados. E também filmes, às vezes, com teminhas singelos, como A Festa de Babette, por exemplo. São historinhas bonitinhas, pequenininhas, mas com significados muito profundos. Então, eu acho que aí é um trabalho de garimpar, de procurar. Eu acho que vale a pena sair da bolha do que é comercial. Embora tenha muita coisa boa no comercial, eu gosto também, mas para satisfazer esse lado do pensamento complexo, da imaginação, da sensibilidade, da intelectualidade, eu gosto de estímulos um pouco mais, sei lá, mais interessantes. E a gente não vê isso, né, na parte blockbuster, assim, não, porque blockbuster tudo muito pronto, né? Ali é algo que faz com que, ou nos obriga a pensar, a refletir um pouco sobre aquilo, e eu acho que vem ao encontro daquilo que você comentou, que embora estejam conectados, estão muito desconectados da vida, e ele faz pensar nas coisas da vida, então isso é importante. O adolescente, em geral, mesmo superdotado, ele até tem consciência das consequências dos comportamentos dele, mas ele não tem um entendimento de uma consequência a longo prazo, porque ele ainda é um ser em formação. Né? Ele está com o cérebro em formação, ali neurofuncionalmente ainda está num processo.
Então, por isso também do adulto tá ali ajudando a entender o caminho. Eu lembrei daquele filme O Diário de um Adolescente. É um filme muito forte, não põe para os adolescentes assistirem. Vão vocês assistirem, pais. Adultos. É um filme forte. Leonardo DiCaprio era bem novinho ainda. Mas que faz, né? Traz isso, o porquê de um vício, o porquê de você procurar grupos que não são que os pais não consideram adequados, que são às vezes grupos marginais, mesmo o porquê disso. Então, também bem importante. Então, fica aí a dica para vocês. E aí, vamos lá, né? Estamos indo embora, né? Infelizmente, passou muito rápido. Tem muita coisa para falar. Mas foi muito gostoso, muito prazeroso conseguir ouvir um pouquinho de você, Daniel, de toda a tua jornada, a tua experiência. A gente sabe que a adolescência ela é uma travessia, que a gente precisa amparar os nossos adolescentes com mais atenção, com mais cuidado. E é bom saber que o mundo conta com você, que é um profissional que tem todo esse olhar e essa sensibilidade. Muito obrigada. Foi um prazer. Né? E que venham, né? Nós estamos com a nossa pretensão de conseguir fazer episódios mais frequentes, então vamos tentar atingir a nossa meta aí na medida do possível. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas, a gente vai estar nessa, né? A nossa vertente aí são as altas habilidades, superdotação, mas ajuda muito, né? Saber temas, sugestões, perguntas, questionamentos, a gente conversa aí com vocês também e pessoal compartilhar, né, Ingrid? Compartilha, manda para aquela pessoa que você pensa, essa precisa ouvir isso. Que a gente, quanto mais alcançar essas pessoas, quanto mais visibilidade, são mais pessoas com qualidade de vida e que vão conseguir viver numa sociedade de uma forma muito mais ativa e mais saudável. E pessoas felizes tornam o mundo feliz. Exatamente. E a gente tá aqui para isso, né? Mas antes da gente ir embora, não posso esquecer, faz o teu merchan, onde que as pessoas te encontram. As pessoas podem me encontrar no meu site, que é danielcruzeta.com.br. Eu também tenho um Instagram, embora não poste muita coisa lá, mas... Mas no site tem bastante... Tá rico o seu site lá, né? Tem bastante coisinha lá. Então tá bom, pessoal. Daniel. Obrigada, né? O pessoal, obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal, por estar assistindo. Como a Ingrid falou, compartilhe e a gente se vê no próximo episódio do Psiconversas e Altos Papos. Até a próxima, pessoal. Até.